que vocês tenham bastante paciência, façam anotações, quem gosta de anotar, quem não, fique tranquilo, porque está sendo gravado já, vai ser disponibilizado depois para vocês, tá bom? Para a gente rever quantas vezes forem necessário, para aprendermos cada vez mais. No final do encontro, não saiam antes da gente dar os recadinhos finais, tá bom? Sempre uma de nós da coordenação vai estar usando a palavra e passando as últimas informações para vocês, tá? Boa noite, sejam bem-vindos. Padre Joey, boa noite ao senhor também. Nosso muito obrigado por todo o seu empenho e dedicação com a catequese e fique à vontade para conduzir os trabalhos de hoje. Então, gente, é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos. É só o padre desligar aqui o alto-falante e dizer, então, assim, que é uma graça muito grande podermos nos reunir mais uma vez como filhos e filhas de Deus, como membros desta Igreja de Jesus Cristo, como coordenações de catequista, como catequistas. Só para eu saber, o som está bom, está ok, é isso? Então tá, então quero convidar também os senhores, as senhoras, os que aí estão presentes, nós todos os catequistas, para que a gente possa, então, juntos, fazermos a nossa oração desse nosso dia, desse nosso encontro. Convido você, então, a fechar um pouquinho os seus olhos, colocar na presença de Deus, para que Ele possa conduzir o nosso encontro neste dia, que o Senhor que nos chamou até aqui possa, de verdade, nos conduzir e nos dar a graça de adentrarmos dentro dos mistérios da Sagrada Escritura, de modo especial, que Ele derrame sobre nós o mesmo Espírito que derramou sobre os seus discípulos, sobre os apóstolos, para que, então, a palavra de Deus também se faça carne na nossa vida, sangue no nosso sangue. E, queridos irmãos, queridas irmãs, iniciemos, então, essa nossa noite, invocando sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus,
a unção, a sabedoria, os 7 dons do Divino Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse amor de Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, queridos catequistas, povo de Deus, estamos aí às portas de uma das maiores festas da igreja, a festa de Pentecostes. Por isso, quero convidar para que possamos pedir as luzes do Divino Espírito Santo para esta noite, porque ele foi o único que esteve presente em cada momento, em cada situação em que a palavra de Deus foi escrita, foi pensada, rezada, elaborada, narrada. Inclusive, se diz que o Espírito é o dedo de Deus, que o Espírito Santo esteja conosco nesta noite, para, então, entrarmos dentro desse mistério de Deus. Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito Mar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós, neles, nos vossos fiéis, fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Aclamemos a santa palavra de Deus. Como a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuva escura a relva, como aguaceiro a grama. Amém. Como a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuva escura a relva, como aguaceiro na grama. Amém. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia discípulos e batizava muito mais que João Batista, Jesus então deixou a Judéia e retornou para a Galileia. Era preciso passar pela região da Samaria, a região em que havia um poço de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte, e era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água, e Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." E seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a Jesus a samaritana: "Como é que, sendo um judeu, tu pedes de beber a mim, que sou uma samaritana?" Jesus então disse: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que pedirias, e ele te daria a água viva." Ela disse: "Senhor, nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde, pois, irias tirar esta água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á dentro dele uma fonte de água jorrando para a vida." Disse-lhe então a mulher: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Em resposta a esta palavra de Deus, em resposta ao Cristo nosso Senhor, que nos quer dar água pura, água viva para saciar a nossa sede, que possamos nesta noite poder aprofundar então a nossa espiritualidade e entendermos, bebermos, mergulharmos nesta fonte da água que é a palavra de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, nos conceda uma boa noite de encontro, pois a palavra de Deus diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, o Senhor estaria no meio daqueles que estivessem reunidos. Que o Senhor, então, esteja no nosso meio,
fazendo abrasar o nosso coração e abrindo as Escrituras, assim como fez com os discípulos de Emaús, assim como fez com aquela mulher samaritana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Então, vamos lá para o nosso grande primeiro dos tantos encontros que a gente tem ainda pela frente com a graça de Deus. Querido irmão, querida irmã, então, nosso encontro de hoje é, então, sobre a palavra de Deus. Palavra, Bíblia, palavra inspirada por Deus. Bíblia, palavra inspirada por Deus. E, querido irmão, antes de a gente começar, convém a gente lembrar esta oração de São Boaventura que diz assim: ninguém creia que lhe baste a leitura da palavra de Deus sem a unção, a especulação sem a devoção, a investigação sem a admiração, a atenção sem a alegria, a atividade sem a piedade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina e a pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que então possamos entrar dentro do mistério da palavra de Deus exatamente com esse espírito de São Boaventura. E para que a gente possa, então, entender o projeto diocesano de formação bíblica para os catequistas da nossa diocese, lembrar que é um projeto, assim, bastante audacioso, né? Que não é só para hoje, é um projeto que a gente vai levar aí alguns dias para que a gente possa trabalhar bem o conteúdo da palavra de Deus, que é um verdadeiro universo. Bom, na teologia, só para a gente entender, lá na teologia a gente gasta pelo menos os 4 anos aí estudando a palavra de Deus. Em todas as dimensões, a palavra de Deus sempre abordada, ou a partir da antropologia, ou a partir da cristologia, né? Ou da pneumatologia, que é sobre a ação do Espírito, ou sobre a mariologia, que é a dimensão de Maria, ou sobre os profetas, ou sobre o Pentateuco, que são os 5 livros da Bíblia. Enfim, são 4 anos debruçados sobre a palavra de Deus. E é claro que a gente não vai ter, né, toda essa possibilidade, mas o objetivo aqui é a gente criar um gostinho, né, para a gente poder ler melhor a palavra de Deus. E a gente responder também muitas dúvidas que a gente tem, muitas coisas que a gente ouve, às vezes até mesmo de pastores, às vezes até de alguns padres que não tiveram assim a possibilidade assim de estudar um pouco mais a palavra de Deus e de repente tem aí umas visões meio tortas, né, meio mesquinhas, ou então assim meio estreita da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma coisa rica. É como é que diz Jesus Cristo no Evangelho, é um verdadeiro baú onde a gente pode sempre tirar coisas novas, sempre, todos os dias. Para a aula de hoje, a gente tem o objetivo que eu também acho bastante audacioso a gente conseguir, mas amém, louvado seja se a gente conseguir. Mas se não conseguir, o que a gente conseguir hoje não é tempo perdido. Se a gente conseguir é porque o padre foi entendendo que talvez pudesse a gente abordar, trabalhar um pouquinho melhor essas questões. Né? Então, claro que eu já tenho plena consciência que talvez a gente não consiga trabalhar todos esses 3 pontos, mas o que fica aqui fica para o próximo encontro, porque hoje é apenas assim uma introdução geral, uma introdução, é uma amostra, né? Como que uma amostra grátis, assim, que
que é a palavra de Deus. É como se a gente começasse a ler, né, a carta de Deus para nós e a gente ficasse só no primeiro parágrafo e ainda tem todos os outros elementos para a gente ler. Primeiramente, entender que palavra de Deus, antes de qualquer outra coisa, é uma carta de um Deus apaixonado pela sua obra-prima, que sou eu e que é você e que é o ser humano. Então, assim, antes de qualquer outra coisa, a gente vai ver muitas definições, muitas coisas, mas não esquecer que a Bíblia é uma carta de amor de Deus, escrita. E a gente vai ver que aí temos que entender, né? Porque se a gente recebe uma carta de amor, por exemplo, de alguém que é de uma outra nação, de um outro país, e a gente não sabe. Por exemplo, vamos imaginar que nesse mundo aí, né, aí da internet e tal, você, sei lá, alguém viu no seu Facebook, ou no Instagram, algum lugar, uma foto sua e se apaixonou, escreve uma carta para você. Mas escreve essa carta em russo, ou escreve essa carta em grego, como a gente gosta de falar. Você recebe. Você sabe até que é uma carta de amor. Mas e agora? Como que eu vou ler essa carta em grego? Como é que eu vou entender isso aí? Então, assim é a palavra de Deus. É uma carta de amor. Porém, essa escrita, a gente precisa, então, entrar dentro desse mistério da escrita da palavra de Deus. Por isso, a gente tem que lembrar do nosso primeiro encontro sobre a revelação, né? A revelação. O nosso primeiro encontro, a gente trabalhou as 3 dimensões da revelação. A revelação primeira do nosso Deus é na criação. E Deus viu que tudo era bom. Amém? Depois, num segundo momento, a gente vê que é a nossa vida. É a nossa vida. Nós aprendemos a ver que Deus se revela na nossa vida, né? Como não ver Deus na história, por exemplo, de uma mãe que acompanha o crescimento de um filho, né? Eu vejo assim que pelos meus afilhados, pelas minhas afilhadas, pelos meus sobrinhos, né? E a gente vê assim o quanto eles assim vão se encantando com a vida dos filhos quando começa a falar as primeiras palavras, quando começa a dar os primeiros passos, né? Então, assim, eles vão fazendo aquele álbum de fotografia e se encantando. Então, assim, como não vê aí a mão de Deus trabalhando na vida dos filhos, né? Então, um pai e uma mãe conseguem ver isso na vida do filho, mas às vezes nós não conseguimos ver na nossa. Então, entender que Deus se revela primeiramente na nossa vida. E a gente já vai ver isso aí. Vamos trabalhar e guarda esse elemento. E o terceiro momento é na palavra de Deus. Porque a gente talvez não entenda muito bem a nossa vida, a gente não se sente amado, não se sente compreendido, e não se sente assim, tipo, será mesmo que eu sou uma obra-prima de Deus? A gente fica com as nossas dúvidas, e aí a palavra de Deus vem para confirmar que realmente eu sou uma obra-prima de Deus, que Deus me ama. Por isso, no terceiro momento, a palavra de Deus. E hoje, então, a gente vai começar, dando continuidade ao projeto de revelação, aprofundarmos um pouquinho melhor essa dimensão da revelação da palavra de Deus. Por isso, no primeiro momento, nós vamos aqui fazer uma introdução geral à palavra de Deus. Depois, nós vamos no capítulo 1, nós vamos ver os 5 fundamentos da Bíblia, os 5 fundamentos bíblicos, para a gente entrar no mundo da Bíblia. Peguei a minha Bíblia, peguei a minha Bíblia, agora eu vou ler a Bíblia. Ok, para a gente entrar no mundo da Bíblia, tem 5 fundamentos, né? Cinco como se fossem, Jesus diz que ele é a pedra angular, né? O fundamento do qual tudo... Então, é como se fossem 5 grandes colunas que sustentam toda a palavra de Deus E o padre está falando isso, não sei como é que os crentes fazem a leitura deles, não sei como é que os pentecostais fazem a leitura deles, também não fico muito interessado em saber. O padre está falando aqui de como é que nós, católicos, ok? É uma formação católica para católicos e principalmente para catequista. Então, nós, catequistas, nós, católicos, quando nós vamos à palavra de Deus, a gente tem 5
5 fundamentos, e a gente vai ver eles aqui. Porque senão é capaz de a gente fazer uma leitura pentecostal, fundamentalista, uma leitura que não é aquilo que é a proposta da igreja. Amém? Então vamos lá. Então, esses 5 fundamentos. Depois, para confirmar, nós vamos então aprofundar um pouquinho mais e ver o que é que a nossa igreja ensina sobre a palavra de Deus. Porque o padre diz assim: tá, padre, veja só, tá, Deus falou ao ser humano. E Deus, aliás, por exemplo, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. É Deus quem inspirou. Tá, mas como que foi isso? Deus foi falando no ouvido, assim, do escritor sagrado, ele pegou um lápis, uma caneta, né? E começou a escrever. Assim, Deus ditava a palavra e ele escrevia. Será que foi assim? Há quem acredite que foi assim. Mas a gente sabe que não foi assim. E nós, católicos, nós acreditamos que não foi assim. Nós sabemos que a palavra de Deus está aqui na Bíblia. Mas nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Então, por isso, a gente tem que aprender a ler a palavra de Deus. Amém? Então, assim, de uma forma espiritual, qualquer leitura, qualquer coisa que eu vou ler, tranquilo. Mas quando eu vou dar a minha catequese, eu já preciso ter um pouquinho mais de conhecimento. Amém? Então, vamos ver o que a nossa igreja fala. Como é que Deus fala ao ser humano? Mas Deus fala, padre, como é que ele fala? Você também, muitas vezes, a gente ouve assim, eu sinto que Deus está falando comigo. Mas será que é tão claro assim? E eu consigo traduzir, às vezes, o que eu estou sentindo em palavras? Nem sempre eu consigo, não é verdade? Quem de nós já não foi num retiro, já não foi num encontro de catequista que sentiu o coração abrasar, sentiu aquele ardor? Mas aí, se a gente pedisse, me fala então sobre isso, me fala sobre o encontro, e aí a pessoa fica mais... não consegue achar palavras para escrever. Assim também foi um pouco a inspiração e a escrita da palavra. Deus inspira, fala. Agora, como traduzir isso em palavras? E aí a nossa igreja nos dá essa orientação, para a gente não ficar igual a biruta de aeroporto, né? É tipo, onde bate o vento, a gente vai. Não, a gente tem a igreja, graças a Deus, tem uma interpretação, tem um modo de ler a palavra e a gente vai trabalhar isso aí também, tá certo? Depois, vamos entrar um pouquinho dentro da Bíblia, os nomes, a história da Bíblia. Tá, mas como é que apareceu a Bíblia? Caiu do céu? Tibum! Será que foi isso? Deus jogou lá do céu? Será que, como a gente lê lá no livro do Êxodo, né? Moisés subiu a montanha e será que Deus escreveu as pedras tudo para ele? Mas quantas pedras ia precisar? E vamos fazer só um pensamento aqui comigo. Que tamanho que devia ser essa pedra, hein? E quantos quilos pesaria? Se Deus estivesse escrito todo o Êxodo, ou Deuteronômio, ou Levíticos, em pedra. Você já pensou quanto peso deveria ter e para Moisés levar sozinho e subir sozinho? Então, vejam que, então, tem alguns elementos que são teológicos, e a gente vai ver isso também, ok? Tudo com muita calma. Lembrar que ainda, eu sei que talvez vai aparecer muita dúvida, vai dar muitas inquietações, algumas coisas, mas assim, nós temos ali no nosso chat, temos o nosso WhatsApp, fiquei com dúvida, padre, fiquei com uma pulga atrás da orelha, não entendi muito bem. Então, assim, se o padre, né, se tivéssemos em sala de aula pessoalmente, automaticamente o padre já ia respondendo e ninguém sairia com dúvida. Como aqui o padre está fazendo algo mais expositivo e eu não consigo captar, ver qual é a dúvida que você tem lá no coração, então fica um pouquinho mais difícil. Então, para ninguém ficar com dúvida, ninguém perder a fé, pode ter certeza, a gente... padre, mas vai me dar uma crise. Ok, beleza. Eu lembro que uma vez eu fui dar um curso de Bíblia, e eu disse, assim, né? Então, veja só,
O filho pródigo é uma historinha que Jesus contou. Não existiu o filho pródigo. A pessoa, meu Deus, padre, eu vou perder minha fé. Onde é que não tinha o filho pródigo? Não, filha, era uma historinha que Jesus contou. E aí, mas a pessoa ficou muito preocupada, e agora, então, na Bíblia é mentira. Não! Tudo que tem na Bíblia é verdade. A gente só precisa aprender e saber a ler esta verdade de Deus. Amém? Só para a gente compreender onde a gente vai passar. Imagina a Bíblia como se fosse uma estrada, né? Uma rodovia cheia de placas. A gente pode pegar a Bíblia e pegar a estrada e ir embora, sem saber ler nenhum sinal. Mas se a gente sabe ler o sinal, é melhor, não é? Se a gente sabe que lá na frente tem uma lombada, a gente não vai, bater o carro. A gente sabe que tem um sinal dizendo lá na frente tem uma curva perigosa à direita. Opa, eu sei ler o sinal, eu vou reduzir o carro. Mas se eu não sei, eu vou tacar pau e o carro vai. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é como se fosse uma estrada. E a gente precisa aprender a ler esses sinais. Isso não é uma coisa nova, não. Jesus já disse, vocês sabem ver o vento norte, o vento sul, se vai chover, se vai dar seca, mas vocês não sabem ler os sinais de Deus. Então, precisamos ler os sinais, ok? E no ponto 3, se tudo der certo, aliás, que é o ponto 4, se tudo der certo, a gente vai chegar lá e vamos ver um pouquinho sobre a Bíblia hebraica. Por que, padre, Bíblia hebraica? Não, porque a gente vai entender que, mas a minha Bíblia é em português, padre, eu não sei ler hebraico. Eu sei, mas a Bíblia é em hebraico. Depois a gente vai ver que tem outras traduções, mas não, espera. E eu coloquei aqui como desenho, se vocês perceberem, assim, tipo um quebra-cabeça, né? São várias pessoas com um monte de quebra-cabeças. E é mais ou menos isso. Para a gente entender a Bíblia ela foi constituída assim. É uma coxa de retalho que se encaixa tudo certinho. E o pouquinho que eu sei, eu posso passar para você. O pouquinho que você sabe, você partilha com o padre, expõe a sua dúvida. Se o padre não souber, vai estudar e vai aprender mais para poder encaixar mais os quebra-cabeças. Então, cada um de nós é como se fosse uma pecinha desse quebra-cabeça dentro aí da palavra de Deus. E, então, novamente, só para recapitular, a primeira palavra de Deus é a vida, a criação. Por isso, olha só como é bonito. Uma vez que a vida, porém, não foi devidamente entendida, às vezes a gente não consegue compreender a profundidade, a largueza, o tamanho, a beleza que é ser um filho de Deus, que é ser uma obra-prima de Deus. Então, Deus nos ofereceu a sua segunda palavra, que é a Escritura. Mas olha lá, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira e mais importante é a palavra da vida. Por quê, padre? Porque nós vamos à Bíblia para voltar melhor à nossa vida. Lembram, catequistas, como é que começa o nosso encontro? Aquele arco do nosso encontro da catequese começa com a vida. Daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler a palavra, a gente vai partilhar a vida. Vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar a palavra de Deus, vamos contemplar a palavra de Deus, vamos rezar a palavra de Deus, vamos fazer todos os passos e depois a gente vai fazer o quê? O compromisso. Volta para a vida, volta para a vida. Então, a palavra de Deus, ela serve para iluminar a nossa vida. Coisa que a gente já sabe, mas só para mostrar assim, ó. E também, se a Bíblia, se não serve para a nossa vida, também não serve para muita coisa. Amém? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai com algumas dúvidas assim. E eu quero trazer todo esse monte de dúvida, mais aquele monte de dúvida que você tem na sua cabeça aí, tá vendo? Esse monte de pontinho de interrogação aí, é mais ou menos assim como o padre está vendo vocês agora. Eu olho daqui para lá, vejo assim algumas carinhas com esse ponto de interrogação. Meu Deus do céu, onde é que eu estou me enfiando? Né? Vejam só, algumas dúvidas. E se você tiver, pode acrescentar mais e mandar para o padre também. Por exemplo, aonde Deus se revela? O que significa a palavra Bíblia? Onde
e como foi escrito a Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia? Que língua foi escrita a Bíblia? Qual é a terra, aliás, qual é o tema mais importante da Bíblia? São tantos temas, qual é o tema mais importante? Porque o povo considera a Bíblia um presente de Deus. Quantos são os livros do Primeiro Testamento e quanto tempo levou para que ele pudesse ser escrito? O Segundo Testamento, ele é aceito como inspirado por Deus? Por que a Bíblia compara com um matrimônio a relação de Deus com o seu povo? O que é a aliança que a Bíblia fala tanto? Como Deus cumpriu essa aliança? E o povo cumpriu essa aliança? Como a Bíblia ela é dividida? Existem modos diferentes, ou gêneros literários, que a gente vai ver isso também, de escrever a Bíblia. A quem pertence a Bíblia, afinal de contas? Como ler e interpretar a Bíblia? Existe um modo correto de interpretar, de ler a Bíblia? São algumas dúvidas que o padre colocou aqui. Mas se você tiver outras, vai colocando aí no chat, vai colocando aí no WhatsApp, aí a gente vai depois acrescentando. O nosso objetivo é sanar, curar, trabalhar todas essas dúvidas aí. Algumas são bem profundas, né? Tá certo? E algumas são mais simples de responder, que é fácil. Mas outras são mais complicadinhas. Talvez a sua seja muito mais complicada do que essas que o padre colocou aqui. A Bíblia, no conjunto de seus livros, entender a Bíblia, ela né? Quando a gente abre assim, a gente fala, a Bíblia. Mas, na verdade, a gente sabe que a Bíblia, ela contém muitos livros, muitas histórias, enfim. A Bíblia, então, ela é uma grande obra. E, na verdade, de fato, é uma grande obra. E há quem diga que é a obra literária mais lida no mundo inteiro. É o best-seller, é o livro mais vendido, é o livro mais lido no mundo. Mesmo as pessoas semi-analfabetas, elas leem a palavra de Deus. Então, assim, é a obra, maior obra, e também a obra mais complexa que a gente conhece. Mais complexa que a gente conhece. Por quê, padre? Ela é feita de tijolos que vão se sobrepondo uns aos outros, mas que o reboco e a tinta os escondem, dando a impressão de ser uma unidade completa. Quando a gente pega o texto da Bíblia e lê o texto da Bíblia, como esse, por exemplo, que o padre leu da Samaritana na oração, a gente lê o texto e parece que alguém sentou e pensou, vou escrever aquela história de Jesus quando ele passou lá pela Samaria. E começa a escrever. Parece que é assim. Por quê? Porque a gente não consegue mais ver os tijolinhos. Porque alguém pegou, onde era aqueles tijolinhos, que são os vários pequenos fragmentos de texto, foi juntando os textos, tudo bonitinho, né? Emassou, rebocou, passou uma tinta, e a gente já nem acredita mais que existe tijolo por trás daquela parede. Essa blibista, eu gosto muito dessa Nancy Cardoso Pereira, ela tem uma visão muito bonita, muito bela, principalmente na linha de uma visão mais feminina da palavra de Deus. Mas ela tem uma boa figura de linguagem para falar da Bíblia. Ela diz assim, ela nos ajuda, né, a compreender quando ela nos anuncia que a Bíblia ela é terra que precisa ser arada. Terra que precisa ser arada. O arado, né? O arado que gradeia a terra, né? Hoje a gente tem aí os tratores que fazem tudo isso, mas nas antigas era aqui no braço, né? A gente pegava o trator, o arado e ia esgravetando a terra, esgrafinhando a terra, virando a terra, remexendo a terra, né? E então, é por isso, porque a Bíblia é terra difícil. Opa!
Padre, mas é tão difícil? Não, peraí. É terra difícil, com partes endurecidas, às vezes pantanosas, mas com inumeráveis lugares férteis que podem ser trabalhados. Não é verdade? Ainda essa semana, meu padre estava numa missa, essa semana, o padre celebrou numa comunidade no interior, e alguém, a gente estava conversando assim, depois da missa, tinha uma partilha, né? E lá pelas tantas surgiu a palavra, né? E eu falei, vou dar um curso de catequista sobre Bíblia. Padre, eu só consigo entender algumas partes da Bíblia. Eu sempre leio os Salmos e eu gosto de ler as partes que falam de Jesus. O resto eu não consigo entender, é muito difícil, é muito árido, e é verdade. Então, assim, nem tudo na Bíblia é fácil da gente entrar. Tem textos, como esse da Samaritana, é uma beleza, é uma terra fértil, né? Jesus diz, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu era que pedirias e eu te daria a fonte da água viva. É fácil. Agora, quando você pega um texto assim mais duro, rapaz, você tem que ler uma vez, duas vezes, e aí, esse aqui tá difícil, né? Então, a Bíblia é uma terra para ser arada. Mas a gente não pode se preocupar com isso, porque assim, temos que entender que se é verdade que a terra ela pode ser arada, a gente não vai arar a terra com a nossa mão, nem com um garfo, nem com uma colherzinha. A gente tem que ter as ferramentas, e a gente vai trabalhar e mostrar essas ferramentas para que a gente possa, na nossa espiritualidade como catequista, nossa espiritualidade como povo de Deus, a entrar dentro da palavra de Deus e rasgar a palavra de Deus mesmo, né? Entrar, fazer sucos para que a boa semente de Deus que está na palavra de Deus possa fazer vida em nossa vida. Então, a palavra de Deus ela precisa ser trabalhada, precisa ser garimpada, para podermos ver por detrás das palavras, das frases, dos textos escritos, a palavra de Deus. Às vezes, a palavra de Deus está escondida por trás de um texto. E a gente precisa descobrir qual é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus que se encontra escondida e velada nos textos escritos é que pode nos sustentar na caminhada. E aqui entra a questão da mistagogia. É o mistagogo que consegue fazer o caminho, aprofundar a leitura da palavra de Deus. Não é verdade que quando a gente começa, a gente pega o texto, lê a primeira vez, parece que a gente não entende muito bem, vai a segunda vez para o texto, vai a terceira, lê a quarta, daqui a pouquinho, parece que o texto vai se abrindo, assim como a terra que vai se abrindo quando o arado vai passando, e a gente vai percebendo a qualidade da terra. Então, essa frase é muito importante. Muitas vezes nós confundimos a palavra de Deus com o texto bíblico. Calma aí. Padre, então o que está escrito não é palavra de Deus? É palavra de Deus, sim. Mas a gente precisa agora burilar, arar para ver o que é palavra de Deus. Porque aquilo que era palavra de Deus lá naquela época, talvez hoje já não seja mais. Por exemplo, uma coisa muito simples, as cartas de Paulo, que às vezes dá muita discussão entre nós, os crentes. Padre, pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo, corta cabelo, não corta cabelo, os crentes não cortam, nós cortamos, e essa confusão. Por quê? É uma questão aí da interpretação da palavra de Deus. Por que é que São Paulo diz para que as mulheres não cortem o cabelo? Vocês sabem? Pois é, se a gente não sabe, a gente é capaz de querer não cortar mais o cabelo. Mas se a gente entende, a gente sabe que não, pode cortar o cabelo. Por quê? Porque São Paulo, quando fala para as mulheres não cortarem o cabelo, ele está numa cidade portuária. E mulher que tinha o cabelo cortado eram as mulheres que eram as prostituídas. Aquelas mulheres que, por alguma razão da vida, caíram na prostituição e elas eram largadas e não tinham respeito e tal. Então, São Paulo está querendo dizer, gente, pelo amor de Deus, não raspa a cabeça, porque senão vão pensar que dentro da nossa casa, da nossa sinagoga, está virando um antro de perdição. Não, aí São Paulo dá essas orientações. Então, serviria para nós hoje? Acho que não. Estão entendendo?
Agora, esse é o elemento. Mas na época de São Paulo era a palavra de Deus. Agora, não é mais, padre? Não, continua sendo palavra de Deus. A gente precisa, então, agora burilar, garimpar, tirar o cisco e limpar o diamante. É isso que a gente precisa fazer. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, o texto escrito não é a palavra de Deus, mas guardem isso no coração, como quem guarda aquilo que é a coisa mais sagrada. A palavra de Deus, o texto escrito, a Bíblia, ele contém a palavra de Deus. Aliás, o texto escrito não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. Mas eu preciso agora lapidar, burilar, procurar, ler, reler, até que a terra se abre e eu consiga entender essa palavra. O texto escrito, então, por quê, padre? Porque o texto escrito é palavra de Deus em linguagem humana. Então, entender que o texto que a gente tem hoje foi uma linguagem que foi escrita pelo menos há 2000 anos atrás. Se pegarmos os textos do Novo Testamento. Se pegarmos os textos do Antigo Testamento, tem texto de 3000 anos atrás, ou até texto muito mais antigo. Então, e como é que as pessoas falavam naquela época? E quando eu digo falavam, qual era a compreensão que elas tinham de Deus, de mundo, de pessoa, que conhecimento que eles tinham da natureza, como é que era a relação pais e filhos, como é que era a relação entre escravo, aliás, no trabalho, como era a relação de escravo, como era a relação entre os vizinhos, a sociedade. Naquela época, só uma coisa interessante, naquela época não tinha televisão, nem telefone. Como se davam as relações, como é que acontecia a comunicação? As pessoas nem escrever sabiam. Como é que as pessoas se comunicavam? Então, perceber que, naquela época, o ser humano se expressava de alguns modos. Hoje, nos expressamos de outros modos. Por isso, para que a gente possa compreender a palavra de Deus, a gente tem que primeiro descascar e ver o que é humano. O que é humano aqui? O que não é de Deus? Isso aqui é de Deus ou isso aqui é humano? E eu vou tirando aquilo que é o elemento ser humano. Gente, pessoas, os preconceitos, né? Que a gente tem, as nossas tradições que são humanas. Lembra que Jesus já dizia, vocês com suas leis, vocês filtram o mosquito e deixam passar o camelo. Mas como assim? Exatamente. Jesus já estava dizendo, olha, a palavra de Deus ela deve ser bem lida e bem entendida, porque senão é capaz de a gente filtrar também, ou seja, a gente se apegar a uma coisinha pequenina e que não tem importância nenhuma e deixar passar o camelo, né? Deixar passar uma coisa assim. É muito interessante quando as pessoas às vezes vêm conversar comigo, eu digo assim, as pessoas dizem, né? Ai, padre, mas eu tive maus pensamentos. Não é que ter mau pensamento não seja pecado, é pecado sim. Amém? Só que daí eu pergunto, e você é dizimista? Não. E você não vai confessar esse pecado? É pecado, padre, não ser dizimista? Está na Bíblia, está nos mandamentos da igreja, está em tudo que é lugar. Mas vocês estão entendendo? Então é mais ou menos assim. A gente filtra um mosquitinho e deixa passar o camelo. É mais ou menos o que o padre está querendo dizer quando a gente está falando de palavra de Deus também, né? Então, padre, afinal de contas, quais são os 5 fundamentos da palavra de Deus? Aqui eu coloquei, né, a gente colocou aqui 5 tijolinhos. Essa expressão não é minha, é aqui, ó, desse grande homem famoso aqui, um dos maiores biblistas da América Latina, para não dizer do mundo inteiro. Ele é um belga, não é, mas ele a vida inteira, praticamente aqui na América Latina, chamado Carlos Mesters. E ele é que chama, então, ele é que tem trabalha essa dimensão, quando ele fala dos 5 fundamentos, ele coloca como se fossem os 5 tijolinhos
da grande obra que é a Bíblia. Então, queridos irmãos e irmãs, catequistas, no primeiro momento, antes mesmo de a gente abrir a Bíblia, faz-se necessário tomar conhecimento e internalizarmos os 5 critérios que o padre falava antes, que irão nortear por onde que a gente vai passar, por onde a gente deve ler, para a gente não fazer uma leitura pentecostal da Bíblia, para a gente não fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia, para a gente não fazer uma leitura reducionista da Bíblia, para não fazer igual alguns. O que Deus está fazendo? O que será que Deus vai falar para mim hoje? Daí eu abro a Bíblia aqui, ó, boto o dedo aqui e digo, o Senhor está me dizendo o que aqui mesmo? Judas pegou uma corda e se enfocou. Não, isso aqui não. Não tem nada a ver para mim. Calma aí, deixa eu abrir de novo outra aqui. Vai e faz tu a mesma coisa. Opa! Não, deixa eu fechar essa parte. Às vezes a gente faz uma roleta russa assim. A palavra de Deus não é para ser feita assim, né? Então, por isso, ela vai nortear a nossa vida de catequistas. Porque qual é a ferramenta do catequista? Não é a internet. A internet pode ajudar. Não é o celular, nada disso. A nossa ferramenta é a palavra de Deus. E como é que eu entro com esses 5 critérios? O primeiro dele, a gente entender, quem planta a semente é Deus. Quem planta a semente é Deus. A semente da Bíblia, ela é uma decisão do próprio Deus. É Deus quem toma a iniciativa de ouvir sempre o clamor do povo oprimido. Apesar de o texto bíblico ser escrito por pessoas humanas, numa determinada época, numa determinada cultura, é Deus quem põe o desejo e toma a iniciativa de, no coração do ser humano, fazer ecoar a sua voz. Deus fala, padre. Deus continua falando, padre, continua. Mas hoje Deus fala diferente de antes? Não. A mensagem de Deus é a mesma. Mas eu, como pessoa, vou me expressar diferente. A pessoa, o ser humano da Bíblia lá, por exemplo, lá nos antepassados, quando Deus fala a eles, Deus, mesmo ele tendo uma cultura, por exemplo, Abraão, ele era agricultor. Aliás, ele tinha as ovelhinhas, era agricultor. Quem de vocês entende de agricultura? Quem de vocês entende de pastorear rebanho? Eu não entendo nada disso. Até sei um pouquinho. Então, se eu não tenho essa mente, só para a gente entender. Na segunda-feira, a gente foi para o interior, era a nossa folga, nós fomos no interior, mas bem no interior mesmo, assim. Vocês imaginam, assim, bem no interior. E aí, só tinha a luz, né, a luz de casa, assim, e a gente andava, assim, tipo uns 50, 100 metros, era um breu, uma escuridão que não tinha mais fim. E tinha a luz da lua e algumas estrelas. E interessante, e eu fui fazer isso aí exatamente porque um pouquinho antes a gente tinha celebrado a missa e as pessoas, depois ficamos ali conversando, trocando ideias, né? E as pessoas diziam, padre, o senhor viu como estava bonita a lua, não sei quando, e aquelas estrelas, aqui. E eu digo, mas tanto tempo que eu não olho para a lua, né? Não sei nem se é minguante, se é quarto crescente, quarto quebrado, quarto... Não tem... Quem de nós sabe? Também não interessa. A gente não precisa saber. Mas quem era do tempo bíblico daquela época precisava saber. Então, é uma cultura diferente. Deus se expressa num homem do campo diferente de alguém que é um operário, trabalhador de uma empresa. Compreendem? É isso. Um homem, uma pessoa do sul, como eu, que venho da beira do mar, eu me expresso, eu tenho uma intuição de vida diferente de quem viveu a vida inteira aqui, por exemplo, em torno aqui das nossas fazendas. Compreende? Então, assim, há uma visão de mundo diferente. Mas, mesmo assim, entender que Deus se utiliza da nossa fragilidade humana, da nossa pequenez, para nos dar isso. Como diz São Paulo, nós carregamos esse tesouro em vaso de barro. Olha, São Paulo é fera, né? São Paulo é feroz. Então, diz ali a palavra de Deus,
É Deus quem toma a iniciativa. Olha, eu sou o Deus dos teus ancestrais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu vi o clamor do meu povo e desci. É Deus que sempre toma a iniciativa. Entender que a palavra de Deus o ser humano acolhe, mas é o desejo de Deus. É o primeiro fundamento. É Deus quem vem ao nosso encontro. É Deus que se revela. E nós, na nossa pequenez, a gente tenta desvelar, compreender como é Deus. A vida, narração e escrita. Antes de ser palavra de Deus escrita, como ela está aqui hoje, bonitinha, encadernada, numa capa de couro, cheia de página, a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi narrada, foi contada. E antes de ser narrada, ela foi vivida. Por exemplo, aqui, ó, né? Ali, ó, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, é fruto de muitas mãos que escreveram, que corrigiram, que alteraram, e colocaram mais um pedacinho, e que acrescentaram mais alguma coisa. Então, entender que, na origem, a Bíblia, o relato bíblico, ele surge como uma experiência forte e fundamental da experiência com a divindade. Por exemplo, por isso a figurinha daqui tem o Moisés, né? Por exemplo, a experiência fundamental do Primeiro Testamento é o Êxodo, né? Moisés está lá fugindo dos egípcios e tal, e de repente lá atrás vem os egípcios e tal, espada e cavalo e rei e guerra e pega e vai, aquela confusão, e o povo correndo às pressas, e de repente dá no mar. E agora? Atrás vem o exército, na frente é o mar, e o que vamos fazer agora? Deus diz a Moisés, bate com o cajado na água. Moisés bate o cajado e o mar se abre. E o povo passa. Se foi assim mesmo, a gente não sabe. Mas, em todos os casos, foi uma experiência muito forte do povo de Deus, a experiência da fuga do Egito. O que é importante a gente saber? O povo de Deus fugiu da escravidão. Fugiram da escravidão. Isso é que é importante. Foi uma experiência forte, muito forte. E aí, então, depois de algum tempo, né, o pessoal, eles chegam lá na Terra Prometida, eles começam a contar. Alguém pergunta, mas como é que vocês chegaram aqui? Rapaz do céu, vou contar uma história. E aí conta a história de como que ele era escravo lá no Egito, de como que eles fugiram dos cavalos, de como que o mar se abriu, de como que eles passaram pelo deserto e chegaram ali. E depois vai passando o tempo vai passando, e um dia, então, como acontece em toda a sexta-feira, em todo o sábado santo, né, o sábado da vigília, no sábado, primeiro, então, o pessoal viveu a experiência do êxodo, a fuga do Egito, sair da escravidão. Depois de muito tempo, as pessoas começam a contar como é que foi essa escapada, como é que foi essa fuga. E aí, então, depois de muito tempo, para não se perder, começa a escrever o texto. Por exemplo, aqui, ó. Não sei se vocês lembram, na noite da vigília, tem uma partezinha que é lida a passagem pelo Mar Vermelho, e alguém pergunta assim, ó, você deve contar aos seus filhos e todas as gerações que como é que aconteceu a Páscoa. Aí ele pergunta, por que a gente está fazendo esse rito? Aí ele explica, porque naquele dia o Senhor passou com o seu anjo e feriu os primogênitos do Egito. Então, narrando. Primeiro a experiência, depois a narrativa. A gente conta, o pessoal contou essa experiência. E depois de muito, muito tempo, para não perder, começa-se a escrever a palavra de Deus, como está ali. Ó. Somente no terceiro momento, para que aquela experiência não se perdesse, é que então foi fixado em letra o texto escrito. Para que não se alterasse o texto escrito,
para que não se perdesse o texto, né? A narrativa. Então, é mais ou menos como acontece hoje, não sei se vocês lá lembram, é só um exemplo. Não sei se vocês viram o filme desenho animado, eu assisto assisti muito com as minhas sobrinhas pequeninas, vocês talvez já devem ter até assistido com os filhos de vocês. A historinha da Chapeuzinho Vermelho. Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho. Não sei se vocês já ouviram, né? É um filme, Deu a louca na Chapeuzinho Vermelho. O que é o filme? É uma história da Chapeuzinho Vermelha contada totalmente diferente e misturada. É uma ofensa àquilo que é o clássico. É uma ofensa. Para quem conhece a historinha da Chapeuzinho Vermelho, bonitinha como que está fixada lá no livro, bonitinho, alguém pegou essa história e começou a inventar um monte de treta. Então, para não acontecer isso com as verdades, com as experiências fundamentais do povo de Deus, é que a gente escreve para não se perder. E então, o terceiro fundamento, padre, qual é? O terceiro tijolinho para a gente entrar na palavra de Deus. A primeira, como a gente viu, então, era o quê? A iniciativa é de Deus. Depois, entender que, primeiro, é uma experiência. O texto que a gente tem escrito, primeiro foi uma experiência que depois foi contado e só no terceiro momento foi escrito. E agora, padre, o terceiro tijolinho é a gente entender um pouquinho as origens da história da palavra de Deus, da Bíblia, né? Às vezes a gente pensa, mas a Bíblia, como eu disse, ela não caiu do céu. Nem Moisés escreveu tudo a Bíblia em tábua de pedra. Não teria condição, né? Moisés teria passado 40 anos para esculpir as pedras, né? E não teria conseguido, né? Então, só para a gente entender. Então, como é que aconteceu, padre? Como é que surgiu a palavra de Deus? Então, a gente já sabe que foi pela experiência. Alguém fez uma experiência, um grupo fez uma experiência, depois conta essa experiência e, por fim, essa experiência é tão boa que o pessoal começa a perceber que tinha a mão de Deus e escreve para não se perder e inspirar outros a sempre confiar em Deus, né? A sempre confiar. Por exemplo, aonde se encontram as origens? Aonde que está, né? Aonde que está as origens? Elas se encontram nos grupos de conversas. Por isso esse desenho aqui ao lado, né? É um círculo com várias pessoas, né? O vermelho passa no azul, o azul, tudo assim, é mais ou menos assim, na roda de conversa, naquela roda de contação de história, né? Aquela roda de conto de histórias. É ali onde acontece, nos grupos de conversa, nas celebrações com o povo, e nasceu da preocupação de não perder a memória e de conservar uma identidade. Nós, como é que diz Josué? Eu e minha casa serviremos o Senhor, porque e ele tinha muito claro na sua memória as narrativas contadas, mas muita gente já tinha perdido, esquecido. E aí ele relembra ao povo: gente, olha o nosso Deus que nos tirou do Egito com mão forte, vocês vão abandonar o Deus agora? É verdade, né? E aí o povo volta. Então, uma identidade. E é justamente no ambiente familiar que, de modo geral, né, no ambiente familiar, quando a gente fala familiar, não entender igual a nossa casa, mas no grande ambiente familiar, mais correto seria numa comunidade, quase sempre em redor do fogo, né? Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha nada para fazer. Acabava de dar leite para as vacas, acabava de fazer tudo. Então, o que tinha que fazer? O que se fazia? A única coisa que tinha a se fazer era, então, a única coisa que tinha para se fazer era, querido irmão, a única coisa que a gente tinha para se fazer era, então, se encontrar. Geralmente, as mulheres, depois de dar banho nos filhos, depois de fazer tudo que tinha que fazer, né? Os homens se encontravam, depois de fazer tudo que tinha que fazer, se encontravam em torno do fogo para, então, contar como foi o seu dia, contar as peripécias,
lembrar, fazer memória, enfim. E é assim que a palavra de Deus vai acontecendo, vai sendo passada de pai para filho, de filho para pai. É assim que a palavra de Deus, ela vai sendo construída, né? Sendo construída. Beleza? Ops, aqui. E então, e como eu disse ali, quando alguém diz assim, no texto de Êxodos, lá no dia da Páscoa, a gente lê assim, no ambiente familiar é recordado, então, aos filhos e filhas, assim, quando seus filhos perguntarem qual é o significado desse rito, vocês vão dizer, é a Páscoa do Senhor, pois ele passou por cima das casas dos israelitas, né? Feriu os primogênitos, né? E lembrando o texto de Êxodos 12, um pouquinho antes, aliás, logo depois da saída do Egito. Então, e o nosso quarto texto, quarto fundamento é esse. Algumas narrativas. Perceber que nem todas as narrativas são iguais na palavra de Deus. Existem as narrativas que são populares, que são repetidas, são simplificadas, sem muita precisão, às vezes, né, volta, sem muito rebuscamento. O objetivo não é informar, ela não é muito precisa, mas ela tem o objetivo de animar a pessoa, de dar fé, de contribuir na luta, de contribuir para que o povo não desista do caminho, fortalecer a aliança com Deus. Agora, existem outras obras que são narrativas, muito elitizadas, muito bem construídas, sistematizadas, precisas, né? Agora, quase sempre essas aí, e a gente vai ver também no nosso curso, que algumas dessas narrativas quase sempre são escritas pelos escribas, no outro lugar onde se escreve. Nós temos, de modo geral, essas narrativas, esses elementos que surgem da casa, na comunidade, e temos esse outro espaço que aparece, então, não na casa, mas aparece, então, na corte, aparece, então, no palácio, aparece num outro lugar, com maior rebuscamento, com maior capacidade de síntese, e por aí vai, né? Igual no nosso mundo hoje, né? A gente tem alguns textos que são muito simples da gente entender, e tem aqueles... Então, por exemplo, quando nós pegamos textos da coleção Vagalume, ou os gibis, né? Os gibis, as historinhas em quadrinhos, é um português facinho da gente entender, porque ele é feito para criança, ele é feito para pessoas assim, né, com português não muito rebuscado, ele é feito para as pessoas se encantarem com a leitura. Agora, se a gente pegar o Machado de Assis, Olavo Bilac, né, se a gente pegar Carlos Drummond de Andrade, se a gente pegar Tarsila do Amaral, pegar essas mulheres, esses homens que são da Academia Brasileira de Letras, a gente passa um perrengue para traduzir o que esse homem está querendo falar aqui, né? Então, é muito difícil. Então, entender que, assim como hoje temos os textos de origem mais humilde, os textos de origem bem, né? Nós temos, então, também, naquela época também, a Bíblia também foi constituída assim. Gente, palavra de Deus, ela é palavra humana. Para a gente, então, descobrir a palavra de Deus, a gente tem que tirar a roupagem humana, a roupa que é o humano, né? O que é o humano? As tradições, os preconceitos, as nossas morais, e tem tanta coisa que os preconceitos, tantas coisas que é humano, e aí, para a gente entender a palavra dele, tem que descascar isso tudo, tirar tudo, e aí a gente descobre a palavra de Deus, né? Aí é a parte bonita. Mas, gente, entender que Deus, ele é sempre o mesmo. Deus, ele é sempre o mesmo. Nós mudamos, Deus nunca muda, Deus é e ponto final. O mesmo Deus que era dos antepassados, por isso, quando ele se revela da seguinte maneira: eu sou o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos vivos, né? E, então, entender que Deus é sempre o mesmo, Deus não muda. Nós mudamos, nossa compreensão de mundo mudamos. Há muito tempo atrás, nós achávamos, né, que há muito tempo atrás a gente acreditava que, né, eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãezinha tadinha, né, ela dizia que os avós dela, né, os pais dela, achavam que a lua era um grande queijo. A gente é capaz de rir hoje, né? E alguém dizia assim, ó, se um dia o sol e a lua se encontrar, e tinha um eclipse, lembra do eclipse? Sempre dá aqueles eclipses, né? Eu lembro que uma vez meu Deus do céu, estava eu e um primo meu, e a gente estava sozinho em casa, eles diziam que o sol e a lua iam se encontrar. Na minha cabeça, o sol e a lua iam se encontrar e pá! Ia acabar tudo. E eles diziam, se o sol e a lua se encontrar, vai acabar tudo. Meu Deus, a gente sabe que, claro, se um dia o sol e a lua se encontrar, vai acabar mesmo, a gente sabe. Mas a gente acreditava que o eclipse era o fim do mundo, né? O sol passou e não bateu. É como se o sol passasse um ladinho do outro e não batesse, né? E talvez um dia o sol ou a lua tivesse meio... e batesse e acabava tudo. Então, para a gente ver, hoje a gente sabe que não é assim, que o sol está a milhares de quilômetros longe da gente, e que se um dia acontecer de o sol se aproximar um pouquinho, a lua nem vai bater, que vai explodir antes de bater, né? Então, mas isso tudo é nosso conhecimento hoje. O que as mulheres sabiam da gravidez antigamente, né? Hoje a gente sabe tudo. O que os médicos sabiam das doenças do corpo humano, o que a gente conhecia da nossa cabeça, do nosso cérebro, enfim, o que a gente sabia do mundo, muito pouco. Hoje a gente sabe tantas coisas e ainda tem muito para se descobrir. Mas Deus é o mesmo, nós mudamos. Por isso, o sol é sempre o símbolo de Deus, né? É o sol nascente que nos veio visitar, é luz do alto que nos veio visitar, é sempre o sol, esse elemento, imagem de Deus que ilumina, né? E aí o ser humano é a imagem da terra, que muda, né? No sentido de... aqui no Mato Grosso a gente tem as estações de chuva, seca, né? Ou é muito lodo, muita água, muito atoleiro, ou é muita poeira, né? No sul a gente tem um pouquinho as 4 estações bem definidas, primavera, época das flores, né? O verão, aquele calor, a gente vai para a praia, né? A água é quente, né? O verão, o outono é o mês das frutas, né? E o inverno, que é aquele friozinho. Então, a Terra sempre muda. E, além disso, tem o dia, tem a noite, tem o dia, tem a noite, tem as 4 estações. É a imagem do ser humano que sempre muda. Deus sempre é fiel. Por isso, o ser humano, nem sempre, né? Na palavra de Deus, nem sempre o ser humano é fiel. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, entender que se Deus manifestou na vida, nas situações do povo de Deus, naquelas situações limites, né? Que foi uma experiência forte de Deus. Por isso, depois o povo começou a contar essa experiência e, por fim, escreveu. O mesmo Deus, ele é o mesmo. Então, ele continua, como nos textos bíblicos, Deus continua falando e se manifestando a nós. Amém? Isso é importante. Deus está aí se manifestando na pandemia, Deus está aí se manifestando no grito da natureza. Há um tempo atrás, a gente achava que o nosso planeta ele era eterno e que a natureza nunca ia se acabar. Hoje a gente sabe que não, que a nossa terra ela pode se acabar sim, que aquilo que a gente tira da nossa terra é uma coisa que não volta mais. Então, hoje o nosso conhecimento é muito maior. Então, dizer que Deus continua se revelando na minha vida, na sua vida, Deus continua se manifestando na nossa sociedade, Deus continua manifestando-se na pandemia, não vai ser surpresa nenhuma se daqui a alguns 20, 30, 40 anos as pessoas olharem para a época da pandemia e dizer,
Deus estava conosco na pandemia, Deus nos livrou, Deus, de alguma forma, a gente vai contar como foi viver a experiência da pandemia, e aos poucos alguém, então, um dia vai escrever e vai dizer que Deus estava com a gente também, porque acreditamos, e quem tem olhos para ver, viu que Deus realmente se fez presente na vida de muitos e muitas. Então, Deus continua se manifestando, amém? Então, querido irmão, querida irmã, porém, a forma de expressar, de compreender Deus é que hoje adquire outras maneiras, outros modos de a gente compreender a Deus. Nós mudamos, por isso a nossa compreensão de Deus também muda. Compreende? Deus é o mesmo. Nós é que vamos Isso é teologia da revelação que a gente viu no outro encontro, né? Deus é sempre o mesmo. Nós que vamos apreendendo, crescendo, a gente vai, então, entendendo que Deus vai se manifestando e que continua a se revelando na nossa vida. E cada vez que a gente vai para a Bíblia, aí então a importância da palavra de Deus, a gente vai na Bíblia para reler a nossa vida de novo. Querido irmão, querida irmã, então, diante de tudo isso, a gente se pergunta, tá, padre, né? Aqui eu achei bonitinho esse desenho aqui. A palavra de Deus, ela é palavra humana, né? Ali, mas tem esse elemento ali, estão vendo? Como se fosse uma nuvem, né? E Deus indo lá embaixo, né? Com o seu dedo e puxando o ser humano. Olha só, veja se isso não é um desenho do eu vi o clamor do meu povo e desci. Olha só que bonito, não é isso? Para uma criança, a gente falaria dessa forma. Mas como é que Deus veio e desceu? E aí, veja, a gente mostra uma figura como essa para que as crianças possam compreender ou nós possamos compreender mais. Então, olha só quando a gente diz assim, ó, mas o pecado afunda o ser humano, o pecado nos coloca, então, nos encobre, o pecado, então, nos coloca no precipício, mas a gente não consegue sair, mas Deus consegue ir até o fundo do precipício. O Salmo 138 diz, se eu descer lá no fim do precipício, o Senhor lá está. Se eu subir no alto da montanha, o Senhor está. Aonde quer que eu vá, não posso fugir da presença de Deus. E olha que beleza, essa imagem para a gente dizer que palavra de Deus, ela é palavra humana. É palavra humana, né? Agora, é palavra humana e a gente precisa, então, descascar, tirar essa casca daquilo que é humano para a gente poder, então, falar a palavra de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, a gente vai, então, meio que dando nosso horário, e a gente fez essa introdução, porque é muita coisa legal que a gente vai ver ainda sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, né? Estamos mergulhando aí, e só para a gente começar a puxar um gancho para o nosso próximo encontro, o que a igreja ensina sobre a palavra de Deus? Entender que, como é que eu disse aqui, ó, se Deus é o mesmo, então ele continua a se revelar, não continua? Claro, amém, aleluia. Nós, então, é que compreendemos, vamos compreendendo e melhorando a nossa forma de compreender Deus. Por isso, olha só o documento da Dei Verbo, do ano de 1960, ali do Concílio Vaticano II. Isso tudo, cada escrito desse aqui, que a gente tem aqui nas nossas mãos, que é palavra da igreja, nós, como povo de Deus, como membros da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos que cada documento da nossa igreja é também palavra de Deus. Mas como assim, padre? É aquilo que o padre dizia. Por exemplo, agora, eu não vou, né, o sínodo da Amazônia que nós tivemos aqui,
esses anos agora aqui atrás, né? Uns 2, 3 anos atrás, o Sínodo da Amazônia, o encontro de todos os bispos da igreja. Por quê, padre? Porque o ser humano começou a ouvir o clamor da natureza, coisa que antes a gente não ouvia. A gente não ouvia o clamor das onças, não ouvia o clamor dos passarinhos, das árvores que estão se acabando, da água que não está mais aí, da natureza que está morrendo, da nossa casa que está sofrendo. E lembram que a criação é o primeiro lugar onde Deus se revela? Então, mas o ser humano, ele não tinha... Não, taca pau, vamos botar fogo, vamos queimar, vamos cortar, vamos lá. Porque a gente tinha a impressão de que nunca essas coisas iam se acabar. Hoje a gente sabe que vai se acabar sim, se a gente não cuidar da nossa casa. Por isso, olha só que bonito, né? Então, a igreja é Deus se revelando. Então, o que está acontecendo? Deus falou, ou Deus fala, Deus grita hoje, Deus ouve o clamor, talvez não do ser humano que está escravizado, mas talvez da natureza que está sendo escravizada, depredada. Deus ouve e desce. E para que a natureza grite. Mas como que a natureza vai gritar, padre, agora, então, apesar de tantas coisas que a gente está vendo por aí, mas às vezes a gente precisa ter algo escrito, né? Está aí o Sínodo da Amazônia falando da Amazônia, né? Falando, ou seja, Deus que fala, então continua falando, a gente ouviu, traduziu, por quê? Porque na nossa época, ano de 2017, o clamor que sobe a Deus é o clamor da natureza. Talvez daqui a 100 anos atrás esse clamor não existia. Há 100 anos daqui para frente, talvez não vai mais existir, vai ser outro clamor. Mas, mesmo assim, o povo, a igreja, vai continuar a ouvir esse clamor e ouvir Deus falando e se revelando para que a gente possa continuar sendo o povo de Deus escolhido. E hoje, é certo, qual é a grande boa nova da palavra de Deus hoje? Se nós não cuidar da nossa casa comum, a gente não vai ter casa para morar. Os filhos, aliás, os netos, os bisnetos de vocês, nossos, né, por aí, da nossa igreja, não vão ver tantas coisas que nós vimos. Então, essa é a boa nova. Não é Deus querendo dizer assim, ó, ou vocês param, ou vocês vão ser destruídos. É isso. Lá no tempo dos profetas, os profetas também não diziam, larguem os seus caminhos de pecaminosos, larguem isso, ou vocês vão ser destruídos. E acontecia o quê? Às vezes o povo não ouvia e era castigado no sentido de acabava colhendo os frutos ruins das suas péssimas decisões. Que Deus nos dê a graça, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Então, queridos catequistas, no nosso próximo encontro, vamos ver como é que a igreja, então, nos pede para que a gente compreenda a palavra de Deus, né? Olha só que bonito, né? Aqui, ó, só para a gente, então, dar esse gostinho de quero mais, eu vou fazer esse gancho para nosso próximo encontro, que vai ser no próximo mês, ó. Em sua bondade e sabedoria, Deus escolheu revelar-se e tornar-se conhecido a nós o propósito oculto de sua vontade. Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, escolheu se revelar para nós, para dar a conhecer o propósito oculto da sua vontade. Na época em que o povo estava escravo lá no Egito, a vontade oculta de Deus era que esse povo fosse libertado da escravidão. Nos nossos dias, qual é a revelação? Qual é o propósito? A vontade oculta de Deus para nós. Aonde que Deus precisa nos salvar? E aí a gente começa a entrar dentro desse universo maravilhoso da palavra de Deus a partir da igreja.
De minha parte, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos catequistas, agradeço do fundo do coração essa oportunidade da gente poder partilhar, essa oportunidade da gente rezar junto, ver a grandeza, a maravilha que a gente tem nas nossas mãos, esse tesouro que Deus nos deu, mas se a gente não souber, né, a gente é capaz de jogar fora, se a gente não sabe trabalhar, burilar, né, tirar as impurezas do ouro ou tirar as impurezas do diamante, é capaz de a gente perder a beleza da palavra de Deus. De minha parte era isso. Passo a palavra para a coordenação, para que a coordenação dê os recados, os finalmente, e aí, então, depois o padre volta para dar a bênção final. Amém? Deus abençoe. Querida coordenação, é com vocês. Oi, padre, nós temos uma pergunta, tá? Lá no chat, nós tivemos uma das participantes que perguntou: por onde devemos começar a ler a Bíblia? Então, por onde a gente deve começar a ler a palavra de Deus? Sempre pelos evangelhos. Evangelhos. Sempre por eles. Mas por qual, padre? O mais fácil de todos, pelo evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos a gente tem, assim, é o evangelho mais fácil, mais popular, digamos, lembra que o padre dizia, temos uns textos mais populares e outros mais, por exemplo, o evangelho de Marcos é o mais simples, é o mais popular. É um grego, quando foi traduzido, um grego mais popular, mais fácil. Já o texto de Lucas foi um médico que escreveu, já era alguém que tinha um conhecimento muito maior. O evangelho de João, então, já nem se fala, já é um evangelho bem teológico. Então, por onde a gente começa, padre? Pelos evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas e, então, depois o Evangelho de João. E daí a gente vai para onde, padre? Daí a gente vai lá para o Êxodo. Mas aí depois o padre também vai dar umas dicas para a gente ler. Se conseguir ler os 4 evangelhos, rezar bastante até o mês que vem, já é bastante. Semana que vem, aliás, mês que vem, o padre vai dar algumas dicas. Mas, padre, eu acabei os 4 evangelhos. O que eu faço agora? Êxodo, capítulo 1, seguintes. O Êxodo. Certo, obrigada então, padre. Então, nós vamos para os nossos recados, né? O link para a inscrição para a formação, ele ainda está liberado. E conforme nós já combinamos, né, com as coordenações paroquiais, nós estaremos fechando o link nesse final de semana, porque hoje já é o nosso segundo encontro. E se a gente deixar se estender mais, nós vamos ficar muito tempo, e daí a pessoa que entrar depois, ela já perdeu esse início, tá? Isso, então, exato, né, Maria? Porque assim, vocês vão perceber que é uma continuidade. Eu puxei muita coisa do outro encontro. E estamos falando de Bíblia e não de revelação, mas as coisas caminham juntas. Isso, tá? Então, a gente vai aguardar nesse final de semana agora, provavelmente no domingo, a gente vai estar fechando aí, então, o link, e aí continuamos com esse grupo de inscritos, tá? Até o final dessa formação. Esse é um dos recados, né? E pedir, assim, que vocês tentem se organizar, se organizem, né? Na agenda de vocês, deixem esse dia anotado, deixem esse dia marcado, né, das nossas formações. Sempre lembrando, a terceira quinta-feira de cada mês, tá? A gente pede também para as coordenações sempre que lembrem, né, os catequistas que estão participando. Tem os 2 grupos do WhatsApp, onde nós vamos lá também, colocamos os recados, vamos fazendo os lembretes. E o outro lembrete, para ninguém sair daqui sem antes assinar a lista de presença, tá? Que é a lista de presença e já uma avaliação também, para a gente poder estar avaliando como foi o encontro, onde precisamos melhorar, para a gente alcançar o nosso objetivo, tá? Que era esses os recados que nós temos para hoje, e depois a gente vai conversando também nos grupos, conforme for
havendo a necessidade, né, nós estamos à disposição de cada um de vocês para a gente ir crescendo sempre e crescendo juntos. Padre, é com o senhor, então, pode encaminhar a nossa oração final e a nossa gratidão ao Senhor, a cada um de vocês que esteve junto com a gente. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Amém, mais uma vez agradecendo a toda a coordenação, todo o trabalho que tem aí por trás dos bastidores, a cada um de vocês, catequistas, né? Não esqueçam, né? Se conseguir, baixa no YouTube, deixa viralizar, porque assim, ó, quanto mais gente vê, o padre não quer ficar famoso, eu quero que a gente vá, né, descobrindo isso aí, né? Vai passando para os catequistas, né, que estão no interior, que estão nos outros lugares, para que eles possam ir entrando dentro desse mistério da palavra de Deus. A gente tem tanta sede, só que às vezes a gente, como disse a samaritana, Senhor, tu diz que vai dar água, mas não tem balde. Às vezes a gente quer tomar água viva, mas a gente não tem balde, não sabe como pegar. Então, assim, esses encontros é o balde, o padre está dando o balde, a ferramenta para a gente poder entrar e poder saciar a nossa sede. O Senhor esteja convosco, pela intercessão dos santos e santas de Deus, de modo especial são os santos que puderam viver a plenitude da palavra do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê a graça do seu espírito de fortaleza e de sabedoria, para continuarmos juntos essa caminhada. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.